Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Eu sou Vanderlei Medeiros e estou aqui na Capela Irma Estevanato, na Casa de Oração para todos os povos. Nós somos a Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui, presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. E hoje é sexta-feira, feriado, dia 15 de abril. É um prazer imenso, gratidão por você me permitir entrar na sua casa, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja nesse dia. Você que está aproveitando o feriado, que tem um ótimo feriado, e você que está trabalhando hoje também da mesma forma, que tenha um ótimo trabalho, que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Hoje eu me sinto muito grato a Deus porque recebo aqui para abrilhantar a Manhã Manda Aqui e edificar você, internauta, uma pessoa ilustre. Ele é presidente da Convenção do Estado de Pernambuco, ele é pastor sênior da Igreja Brasil para Cristo em Jaboatão. Nesta manhã eu recebo aqui ele que é irmão da Ângela Voltier, nossa diretora aqui da Manhã Manda Aqui, o meu querido pastor Washington Voltier. Muito bom dia, meu presidente. Bom dia, meu querido. Graça e paz. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui participando desse programa, nesse dia. Eu gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo, que estão aí firmes nessa audiência desse programa maravilhoso. O programa Manhã Manda Aqui tem edificado muitas vidas, né? Cada entrevista, cada programa que é feito sempre traz algum ensino para aqueles que estão assistindo. Sempre que eu posso, eu assisto, não são todas as vezes, mas quando eu tenho a oportunidade, eu estou lá ligado, porque às vezes no escritório lá um corre-corre, uma coisa ou outra, não dá. Mas quando dá uma brechinha, às vezes eu ligo lá e fico ouvindo, e com certeza, todas as vezes que eu tive a oportunidade de ouvir, eu fui edificado, e com certeza todos aqueles que estão ouvindo são edificados para a glória do nome do Senhor. Que bom. Meu presidente, o senhor já está exercendo a gestão na presidência da Convenção do Estado há quanto tempo? É 1 ano e meio aproximadamente. Foi em novembro do ano retrasado, novembro do ano passado fez 1 ano, e de lá para cá, então 1 ano e meio. Ah, que bom. Louvo a Deus por essa oportunidade de o senhor estar aqui conosco. Muito obrigado. Já quero agradecer em nome da Igreja Brasil para Cristo aqui do Mandaqui. Quero agradecer em nome dos nossos pastores sêniores, Joel e Leonor Estevanato, e da equipe da Manhã Manda Aqui, que é muito bem representada aqui pelo Léo, pelo presbítero Paulo, e pela irmã Babona, que está aqui, ó, felicíssima, que é a Ângela Voltier. Quero fazer aqui uma declaração pública em rede mundial que nós somos muito gratos a Deus pela vida da sua irmã. Ela é preciosíssima aqui com a gente, viu? Amém, amém. Fico feliz com isso. Ah, que bom, que bom. Eu quero aproveitar e pedir a você que está nas nossas redes sociais para interagirem conosco. Deixe seu like, compartilhe a nossa programação e marque pessoas que você deseja abençoar através do bate-papo que vou fazer com o nosso pastor e presidente, o pastor Washington Voltier. Você na Netfé também aproveite para divulgar isso. Tenho certeza que todos nós seremos enriquecidos através dessa conversa que teremos aqui. Hoje, dia 15 de abril, sexta-feira, feriado, mas hoje também é o Dia Mundial do Desenhista. O senhor desenha? Não. Na escola tentava? Tentei, mas não sou muito bom em desenho. Eu ainda consigo fazer um risco se for assim, desenho de uma planta, de uma casa, porque na raiz aqui ainda corre um pouco de Luiz Leger Vautier, que era engenheiro, projetista, então ainda corre um pouquinho. Aí dá para arranhar, mas desenho assim de arte, não. E você, Ângela, você desenha? Sou péssima. O Léo desenha, né, Léo? Não? Ah, ok. Mas a todos os desenhistas, Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje também, dia 15 de abril, é Dia Internacional do Ciclista. Pedalar, o senhor pedala? Aí, com certeza. Ah, lá em Jaboatão deve ter uma paisagem muito bonita, hein? No centro lá, não. Mas saindo de lá, você encontra na área da praia algum lugar muito bom para pedalar. Quantos quilômetros dá até a praia? Da onde o senhor mora? De onde eu moro para a praia dá em média de uns 10 quilômetros. Já foi pedalando? Não. Não? Eu ando mais de moto ou de carro. Porque o tempo é sempre corrido, aí só quando é assim que me exercitar, eu pego a bicicleta e dou um giro.
mas na maioria das vezes todo o meu transporte é de moto ou carro. Ah, que bom. E você, Léo, você pedala? Pedala. A Ângela pedala, né, Ângela? Nunca deixaram eu aprender a correr de bicicleta. Olha aí, confessamento aqui. Na manhã daqui, a Ângela está apontando para o presidente da convenção e dizendo que ele nunca deixou ela pedalar. Nós tínhamos medo, que era um bonequinho tão frágil, Oh. tão pequenininho. E todos os irmãos amaram tanto e amam. Ela é a pessoa que eu mais amo lá, a irmã que eu mais amo lá de casa. Boa, boa. Mas a todos os ciclistas, Deus abençoe. E a importância de sairmos do sedentarismo, né? A importância de praticar Isso algum é uma tipo de verdade. atividade, verdade. Hoje também, dia 15 de abril, hoje nós temos algumas cidades ao redor do Brasil que estão fazendo aniversário. Hoje é aniversário municipal da emancipação da cidade de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Aos nossos irmãos aí desta cidade, a todos os moradores, Deus abençoe. O senhor conhece lá Santa Catarina, São Francisco do Sul? É uma cidade linda, eu conheço. Está fazendo hoje 175 anos. A fundação dessa cidade foi no dia 15 de abril de 1847. Parabéns a todos os moradores. Hoje também é aniversário da fundação da cidade de Rio do Sul, também no estado de Santa Catarina. 91 anos a cidade do Rio do Sul está comemorando. A fundação foi no dia 15 de abril de 1931. A todos os moradores, Deus abençoe. Várias cidades fazendo aniversário. Aniversário também de fundação da cidade de Anhembi, no estado de São Paulo. A fundação foi no dia 15 de abril de 1891, está comemorando 131 anos. Eu descobri recentemente que existia uma cidade chamada Anhembi, porque Anhembi, para mim, sempre foi o centro de convenções aqui na cidade de São Paulo. Era o que eu conhecia, né? Uhum. Pelo menos eu conhecia. Não sabia que tinha cidade com esse nome, não. Você conhecia, Léo, a cidade de Anhembi? Ângela, conhecia? Não, também não. Mas a todos os moradores, Deus abençoe, viu? Aniversário também da fundação da cidade de Jales. Jales é famosa, acho que é a terra dos calçados aqui no estado de São Paulo. Ela está comemorando no dia de hoje 81 anos. A fundação foi no dia 15 de abril de 1941, cidade ampla. E aniversário de fundação da cidade de Mata de São João, na Bahia. 176 anos, a fundação foi no dia 15 de abril de 1846. A todos os moradores dessa cidade também, Deus abençoe, cidade linda, dá para ver que ela é aí do litoral. Parabéns a todos. E por falar em parabéns, hoje, dia 15 de abril também, nós temos aniversariantes aqui na nossa igreja local e também na nossa regional. Nós queremos orar com você e por você, já queremos expressar gratidão a Deus e oferecer a Ele ações de graças por você que está fazendo aniversário hoje também, neste feriado. Você que está aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, nas nossas redes sociais, e você também que está no streaming da NET Fé TV, que está fazendo aniversário hoje, parabéns, Deus abençoe a todos vocês. Lá em Diadema, a igreja pastoreada pelo nosso querido pastor Elias, quem está, ou melhor, as pessoas que estão fazendo aniversário no dia de hoje, aniversariando, são as seguintes: Gabriela Gomes de Alencar, parabéns para você, Gabriela, e Thalita Andrade Coelho, parabéns para você, Thalita. Já na Igreja Brasil para Cristo de Planejada, a nossa irmã Mariana Marcelina Elvino Dias está aniversariando hoje. Parabéns para você. Na cidade de Bragança Paulista, da nossa Igreja Brasil para Cristo, nesta localidade, quem está fazendo aniversário é a Valdirene Maria de Lima Vieira. Parabéns para você, Valdirene. Já aqui no Manda Aqui, os aniversariantes de hoje são os seguintes: Aurino José da Silva, parabéns, Aurino. Elaine Cristina Monteiro Diniz, Elaine, parabéns para você. E a Vanessa França Ribeiro, Vanessa, parabéns para vocês. Que Deus os abençoe, que Deus os prospere, que Deus leve vocês a desfrutarem de tudo aquilo que Ele tem projetado para a vida de cada um de vocês. Pastor e presidente Washington, vou aproveitar a sua presença que aqui está para orar pelos aniversariantes de uma forma geral e também para orar pelos nossos internautas, para que eles tenham uma ótima sexta-feira e também um final de semana maravilhoso. Vamos orar? Justo, eterno e poderoso Deus, nesta hora, meu Senhor, nós primeiramente queremos agradecer pela rica oportunidade de adentrarmos na Tua presença. E fazendo isso, meu Senhor amado, nós agora clamamos por essas vidas
que foram apresentadas, meu Senhor amado, nesta manhã, que estão completando mais uma data natalícia. Queremos te louvar, ó Deus, pela oportunidade que cada um tem de desfrutar, meu Senhor amado, de mais um ano de vida. Que as tuas bênçãos, meu Senhor amado, recaiam sobre a vida de cada um daqueles que foram citados e aqueles, meu Senhor amado, que nós não citamos, mas que estão nos assistindo neste momento, através de todos os canais, Senhor amado, que esse programa é retransmitido. Pai querido e santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada área da vida desses teus filhos seja próspera e abençoada. A área espiritual, que a cada dia eles possam estar buscando a tua presença, se fortalecendo, se chegando mais perto de ti, ó Deus. Na área financeira, que as portas estejam abertas, meu Senhor amado, que a prosperidade se manifeste na vida de cada um, Pai. Na área sentimental, que o Senhor possa estar, meu Senhor amado, agindo nos relacionamentos, ó Pai querido, amorosos, familiares, guiando, conduzindo, que a tua graça, Pai, nunca se aparte da vida de cada um deles e que o Senhor possa conceder muitos anos de vida a cada um, mas anos de vida, meu Senhor, vividos na tua presença, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Agora nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho eu volto com o presidente da Convenção do Estado de Pernambuco e também pastor sênior da Igreja O Brasil para Cristo, lá de Jaboatão. É Jaboatão dos Guararapes. Dos Guararapes. Nós já voltamos já já. Verbo se fez carne e habitou entre nós, veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Se esvaziou de sua glória, tornou-se servo e se humilhou. Por isso Deus o exaltou e acima de todo nome está. A morte não o segurou, pois nele havia todo algum. Ressuscitou em corpo e alma e me fez um filho seu. Do invisível, o primeiro de toda a criação. Ele é a estrela da manhã e um dia vem pra me buscar. Ele era antes de tudo, tudo foi feito para ele. Estamos de volta com o nosso programa Amanhã Manda Aqui, diretamente aqui da Casa de Oração para Todos os Povos, a Igreja O Brasil para Cristo no Manda Aqui. Lembrando para você que hoje, às 15 horas, você tem um encontro marcado com o Pastor Paixão e a Catinha Vitoriano no programa Aliança de Amor. É um programa preciosíssimo que nós aprendemos muito a respeito da vida conjugal, da vida familiar, como nos relacionar cada vez mais e melhor. Então aproveite às 15 horas, tanto nas nossas redes sociais, também na Netfé TV. Já no finalzinho da noite, às 20 horas, você tem um encontro marcado com a Palavra de Deus. É tempo de ouvir
a palavra de Deus, se alimentar dela e ser fortalecido. É o programa Conectados com a Palavra. Nessa sexta-feira, quem vai estar ministrando sobre a sua vida é o nosso querido pastor Ricardo Andrade. Então fique aí ligadinho a partir das 20 horas. Eu aqui com meu amigo, presidente da Convenção do Estado de Pernambuco, também pastor sênior da Igreja Brasil para Cristo de Jaboatão, pastor Washington Voltier. Pastor, antes de entrar em qualquer assunto, eu preciso saber o que o senhor gosta de comer das comidinhas típicas lá de Jaboatão dos Guararapes. Olha, eu não tenho mistério com a questão de comida, não. Minha mulher não tem dor de cabeça comigo. Para mim, feijão, arroz e uma carnezinha assada é mais do que o suficiente. Já deu água na boca. Acabou-se. Eu não sou de comer outra coisa, não. Não adianta esses pratos que o pessoal inventa, mirabolantes, criando. Para mim, não enche a vista. É somente o básico. Eu também mesmo, gosto. Eu estou satisfeito. Agora, em off, nós estávamos conversando, o senhor estava falando de uma experiência com o pastor Emerson, presidente da Fala missão. que ele vai querer voltar lá. Mas eu nem fui, já estou com vontade de voltar. A carnezinha assada na manteiga. Meu Deus. A manteiga escorrendo. Ei, Jeová. Ele parou, ficou olhando. E até hoje só é o que ele fala. Sempre que a gente está falando alguma coisa, que ele está... Olha, você precisa ir lá com o Washington para comer aquela carnezinha na manteiga. Eu vou aproveitar que eu estou na sua presença, presidente da Convenção do Estado de Pernambuco. Me leve na sua cidade. Me leve. Ô, Léo, se você entrar em concordância aí no poder da concordância, eu te levo junto, Léo. A Ângela dava muito trabalho para comer? Um pouco. É mesmo? Um pouco. Qual Era prato? meio complicado. É meio complicado? É. Qual prato que ela mais gostava de degustar? Eu acho que nenhum. Ela dava trabalho. Dava literalmente, trabalho? pra comer. Dava. Ela era bem magrinha. É mesmo? Porque a gente não pode estar contando assim o passado e eu não tenho umas entendi. fotos para mostrar. sabe? Entendi. Eu já estou sendo ameaçado aqui, cuidado, então é melhor a gente parar por aqui. Então tá certo. Meu presidente, lá na igreja que o senhor pastoreia, presidente da Igreja Brasil para Cristo de Jaboatão, há quantos anos o senhor está exercendo ministério local? E na frente da igreja eu estou há um pouco mais de 15 anos. 15 anos. Há 15 anos na frente da igreja. Pesando as duas na balança, a Convenção do Estado e a igreja local, o que é mais fácil de lidar e liderar? A igreja local. A igreja local? É a igreja local. Nesse 1 ano e meio que o senhor está na frente da Convenção do Estado, quais são as lições já nesse período de tempo que o senhor já trouxe para a sua vida lidando com o pastoreio de pastores? Lidar com o pastoreio de pastores é totalmente o inverso. Lidar com pastores é o inverso de lidar com ovelhas. As ovelhas, elas são mais fáceis de você trabalhar, até porque a ovelha ela é muito dependente do pastor. Quando você vai trabalhar com pastores, cada um às vezes tem uma opinião formada. Então, às vezes, quando você vai trazer uma orientação, um ensino, aí vem a questão do argumento, da visão que ele tem. Não que haja discussão, mas às vezes, não, mas eu penso dessa forma, o que eu analiso na palavra é assim. Aí você às vezes tem uma dificuldade de apresentar uma situação que você muitas vezes está tentando se antecipar, porque quem está na frente geralmente sempre está vendo algo que no futuro pode acontecer. E eu sempre procuro me antecipar. Então, antes de acontecer alguma coisa, eu já vou olhando e vou orientando daqui já. Gente, ó, cuidado assim, porque pode gerar isso, porque pode acontecer aquilo, já para tentar evitar. Eu sempre tenho a visão de que é melhor prevenir do que depois remediar. Entendi. Aí, às vezes, quando você vai fazer a prevenção na orientação, aí chega um e diz, não, mas olha, aí, às vezes ele perde um tempo para resolver uma coisa, porque cada um quer colocar a sua opinião. Na questão da disciplina, o que é mais delicado fazer? O senhor já teve que disciplinar alguém na igreja local? E como é essa postura de uma disciplina dentro de um pastoreio de pastores? Na igreja local, eu já tive essa oportunidade. Infelizmente, nenhum pastor gosta de disciplinar alguém. É uma situação complicada, delicada. Agora, eu tenho uma visão. Geralmente, sempre que eu vou efetuar uma disciplina, eu não passo
para a igreja o motivo da disciplina. Não sei que seja algo de escândalo, que todo mundo conheça, não tem o que se fazer. Mas se for algo que veio ser confidencializado ali em gabinete, a gente conversa, ali fica. A gente só passa muitas vezes a situação de que a pessoa está disciplinada, mas com a pessoa, a gente, numa situação de disciplina, você tem que primeiro orientar a pessoa, mostrar, apresentar o erro, orientando dentro da Bíblia para que ela possa ter consciência de que o que ela fez feriu um parâmetro bíblico, para que aí possa vir por parte dela o arrependimento e o não voltar mais a fazer. Então, durante o período de disciplina, é um período que você está ali, chegando junto e conversando, para que aquela pessoa não se sinta escanteada. Algumas igrejas, quando disciplinam, fazem assim, está proibido de entrar, você não pode participar disso, não pode participar daquilo, e a pessoa é barrada literalmente. Geralmente, quando eu efetuo uma disciplina, a pessoa, lógico, não pode estar tendo oportunidade, ele vai ficar aquele tempo afastado, né, da ceia, mas presente em todos os cultos. Porque é aquela questão, se ele está presente, ele está recebendo a palavra, ele está sendo fortalecido. Ele chega, as pessoas vão, falam, abraçam, então ele está sentindo amado, está sentindo acolhido. Eu acredito que a disciplina, ela repercute bem melhor e numa condição mais rápida quando isso ocorre. Agora, no caso do líder, do pastor, que está debaixo da sua cobertura, quando o senhor, juntamente com os seus diretores da convenção, tem que exercer essa disciplina sobre o líder, não sei se já tiveram essa experiência, o líder, ele é mais fácil de se sujeitar, ou ele é aquela pessoa com uma evidência maior, ou cada caso é um caso também, de se rebeliar? Às vezes, a gente tem a dificuldade que, às vezes, o líder, ele é diferente da ovelha. A ovelha, como eu disse ainda agora, ela aceita mais facilmente. O líder, às vezes, quer argumentar, e em alguns casos, mesmo estando errado, ele, às vezes, quer dizer que está certo. Aí, às vezes, dá um pouco mais de trabalho de você chegar e convencer. E tem alguns que, mesmo estando errado, ele não aceita de forma alguma e não se sujeita à disciplina. Eu fui obrigado a disciplinar uma pessoa, porque uma pessoa que estava na frente da igreja, e aí eu apliquei a disciplina a ele, tudo, e estava tudo certo para que ele pudesse estar ali passando a disciplina, e depois que terminasse a disciplina, ele poderia ser reconduzido de novo, né, à frente da igreja, mas aí ele tomou a decisão de não aceitar, de não acatar. Disse que não estava errado e estando errado. Aí não teve o que se fazer. Infelizmente, partiu para a exclusão e a pessoa foi excluída da obra. Porque a obra não pode acatar um erro e aceitar aquilo ali e deixar. Mas aí ele foi, a igreja entendeu, a igreja percebeu que ele estava errado. A gente apresentou tudo, o pessoal compreendeu e não houve percas para a obra. Só quem perdeu foi ele porque saiu da obra. Pastor Washington, nós estamos vivendo uma crise nos gabinetes pastorais. Deixa eu lhe dar um exemplo no sentido que eu quero dizer. Algumas pessoas hoje, talvez por decepção, e não estou generalizando, mas segundo uma pesquisa hoje, há muitos que têm a dificuldade de confiar seus segredos na vida de um religioso, especificamente um pastor. A Igreja Católica tem um hábito do confessionário lá e tal, uma prática deles. Nós não fazemos, nós fazemos um aconselhamento quando a pessoa vem fazendo uma prestação de contas da sua vida. Isso é uma importância, porque libera a cura. Isso. Tiago diz, né, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sejam curados. Mas, segundo essa pesquisa, há uma crise nos gabinetes pastorais por causa da integridade, da fidelidade daquilo que você ouve. O senhor concorda com isso? Realmente eu tenho que concordar. Eu já tive uma oportunidade de receber uma pessoa lá na minha residência, eu não conhecia. Aí, quando eu cheguei, disseram, chegou uma pessoa aí para querer falar contigo. E eu mandei vir daqui a 1 hora, foi o tempo que eu cheguei.
E daí a pouco a pessoa chegou lá batendo, pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu mandei ele entrar, a gente sentou, e aí ele disse, eu estou precisando muito conversar com o senhor, eu tenho que ter alguém para que eu possa me abrir. Ele não era da minha igreja, não era da nossa obra, mas uma vez pastor, você não tem para onde correr. A pessoa queria falar, eu disse, não, tudo bem. Aí ele entrou e eu comecei a ouvi-lo. Só que no meio da conversa eu comecei a perceber que a situação dele era uma situação um pouco complicada, que requeria um acompanhamento pastoral e também, na situação que ele estava, ele teria também que passar por uma disciplina. Né? Pelo menos dentro da minha visão e dentro dos nossos parâmetros, ele teria que passar por uma disciplina. Há igrejas que são liberais e aceita tudo, mas aí na hora que eu estava conversando com ele, meu querido, veja bem, você está conversando isso comigo, você me pediu para lhe ouvir, eu estou aqui de bom grado lhe ouvindo, mas isso era algo que você tinha que conversar com o seu pastor. Aí na hora, ele não deixou nem eu ainda concluir o que eu estava falando. Ele disse, pastor, eu estou conversando com o senhor, porque se eu falar para o meu pastor hoje de manhã, à noite a igreja toda está sabendo. Eu confesso que eu procurei o chão na hora e eu não achei. Eu fiquei sem ação, eu fiquei um tempo parado, sem saber o que dizer. Porque como é que um pastor, um líder, está na frente da igreja e a pessoa vem buscar um refúgio, um aconselhamento com ele, vem se abrir acerca de algumas coisas e o próprio pastor se encarregar de debulhar para a igreja toda. Então, quer dizer, se aquele membro estava tendo aquela visão, e os demais? Então, realmente é uma realidade. Muitas pessoas hoje não buscam conversar, dialogar, por conta dessa situação. Até me faz lembrar, no período que eu estava no seminário, a professora de psicologia, ela dava psicologia, o marido dela trabalhava com a gente na área de aconselhamento pastoral. E aí ela falando, ela fez um teste com a gente. Ela disse, eu queria que vocês agora pegassem uma folha de papel e anotassem o nome de pelo menos 5 pessoas que vocês julgam que são pessoas realmente amigas suas, pessoas que vocês pudessem confiar. Aí o pessoal pegou e já ia começar a escrever, mas não é uma confiança assim qualquer. É aquela confiança de que você pode falar tudo, você pode dizer o que você quiser e aquele assunto não sairá dali. Quando ela falou isso, eu me virei, olhei para a turma, ficou todo mundo assim espantado. E ninguém se mexia. As canetas na mão e o povo parado, ninguém escrevia. E ela ficou olhando e depois de um tempo ela fez, tá difícil, não tá? Mas esse é o raio-x das igrejas de hoje. Isso há anos atrás. Mas esse é o raio-x das igrejas de hoje. Então, o que eu quero que vocês sejam é líderes que saibam ouvir, que possam guardar, porque aquilo que é dito a um pastor, ele precisa morrer com o pastor. Os demais não podem saber. Aí o pastor é como um advogado, ele escuta e ele guarda, ele não fala. É como o padre, ele escuta e ele guarda, ele não fala. E infelizmente, muitos pastores não agem assim. O senhor acha que diante dessa situação crônica que a gente acabou de dizer, ainda que existam e tem várias pessoas confiáveis, né? Quando você encontra, às vezes, uma denúncia da palavra de Deus em relação a um falso pastor, um falso mestre, um falso apóstolo, está evidente que existem os verdadeiros também. E tem muita gente boa, né? Mas o senhor acredita que isso talvez se reflita ou está refletindo no ministério pastoral a ponto de ter tantos pastores solitários e hoje vivendo também as suas síndromes, seus problemas, suas dificuldades, ainda que a igreja, de uma forma geral, através das suas convenções, de seminários, tem tentado incentivar e orientar o pastor a não andar sozinho, a ter uma prestação de contas, a ter alguém que ele possa, vamos assim usar um jargão, não é um jargão, um exemplo da aviação, uma caixa preta, que ele possa abrir para alguém encontrar suas mazelas, suas limitações, aquilo que ele é superior, mas aquilo também que ele é fraco, que ele precisa fazer essa prestação de contas a alguém e às vezes ele não faz, e com isso
ele vive sozinho. Por isso o ministério pastoral torna-se tão solitário. Realmente, a maioria dos pastores, eles guardam tudo e não falam com ninguém. Às vezes, eu analiso que os pastores, às vezes, não se abrem, não conversam, com medo de mostrar que é falha. Há pastores que acham que são super-homens. E a minha visão não é essa. Eu acredito que o pastor é um homem comum, como qualquer um outro. Ele erra. Ele tem que pedir perdão. Isso não pode ser algo de espantar. Um pastor chegar e dizer, olha, me perdoe, eu errei. Não. Todos nós erramos. Então, o que ocorre é que, muitas vezes, o pastor ele não quer se abrir com medo de que o outro possa olhar e apontar e criticar por conta do erro que ele comete. E o que acontece? Por não se abrir, por não falar, ele não consegue ajuda e aquilo termina se tornando algo mais crônico. E no final ele fica solitário. Todo pastor ele tem que ter alguém que ele possa abrir, descarregar os seus problemas, porque a nossa cabeça ela funciona como uma panela de pressão. Então a panela de pressão ela vai ali pegando a pressão, chega em um determinado ponto que a válvula começa a liberar. Se não houver aquela liberação, a panela explode. E muitos pastores hoje, eles têm surtado, eles têm explodido, eles têm, muitas vezes até acabado com o ministério, pelo fato de não confiarem num colega para chegar e se abrir. O ministério pastoral, ele esgota a pessoa, o líder, e como ter uma válvula de escape para não ser pressionado por esse esgotamento que pode se refletir de uma forma emocional. Antes do senhor responder, é tão visível isso nessa última década de pastores emocionalmente esgotados a ponto de ter um esgotamento espiritual também e viverem uma vida deprimida. E alguns viverem de uma forma crônica também a depressão. E nessa última década, o senhor sabe disso, alguns líderes, não só no Brasil, ao redor do mundo, tiraram suas vidas. Prática suicida. Praticaram muito. Exatamente. Isso é porque eu não tenho uma válvula de escape, ainda que o Espírito Santo é o meu ajudador, essa importância de ter um amigo, a importância de valorizar o quê? Um tempo com a família, de férias, sair um pouco, relaxar um pouco, ter um momento terapêutico, né, na vida dele ali, onde ele vai descarregar para voltar, porque a dificuldade e que pode e que traz esse esgotamento, porque nós não lideramos coisas não reagem, nós lideramos pessoas. Realmente, você falou algo que é sério. O pastor, ele não apenas pastoreia. O pastor, eu digo sempre que ele é advogado, ele é conselheiro, ele é pai, ele é tudo. Então, quando o pastor ele realmente se dedica à igreja e ele ama aquilo que ele faz, e ele ama as suas ovelhas, então ele se torna um bombril, um multiuso dentro da igreja. Aí ele tem que administrar os problemas dele, os problemas materiais da igreja, os problemas espirituais dos membros da igreja. Então, imagine tudo isso em uma única cabeça. Está tudinho ali. Somado a isso, muitos pastores não tiram descanso, não tiram férias e não tem alguém que possam sentar e conversar. Por isso que é muito importante um momento no qual os pastores possam estar juntos, se abrir, ouvir situações. Um pastoreio de pastores. Isso deveria ser via de regra. Todo lugar devia ter, todas as convenções deveriam estar fazendo periodicamente, ou se não pela convenção, mas pelo menos por um grupo de pastores de uma determinada região, se juntar para ali, sei lá, tomar um café da manhã, almoçar, ali conversar. Então, no diálogo, existe também a troca de experiência. Sim. Eu posso estar com uma dificuldade que eu não estou sabendo resolver, não estou conseguindo contornar aquilo dali. É um problema que eu estou arrastando ali na igreja com a barriga, tentando arrumar uma forma de resolver e eu não estou visualizando. De repente eu estou ali sentado conversando, alguém conta um problema semelhante. Porque eu às vezes digo na igreja o seguinte, que os problemas são os mesmos, os pecados são os mesmos.
Quem muda são os personagens. Dentro da história é a mesma coisa. O que aconteceu no passado acontece hoje. Verdade. Né? Não tem por onde correr, só mudam os personagens. Só os personagens que são modificados. Então, às vezes acontece isso, o camarada está com aquela dificuldade, com aquele problema, ele escuta alguém falando, ele escuta como a pessoa conseguiu contornar, ele adquiriu aquela experiência e ele vai e faz. Aquilo já alivia, já vai trabalhando na vida dele. Quando não ocorre essas situações, os problemas vão se acumulando. Vai chegar ao ponto que o pastor não vai aguentar. E ele vai terminar acarretando sobre a vida dele, entendeu? Enfermidade. Pode dar um derrame, pode dar um surto psicótico. Eu auxiliei um amigo meu, que era pastor, que ele terminou surtando. Ele estava com muitos problemas da igreja. Estava com uma dificuldade muito grande. E aí ele foi ficar encarregado de organizar um evento na denominação dele. O presidente encarregou ele de organizar tudo. Ele correu, organizou tudo, só que quem está na frente não tem sossego. Naquele corre-corre todo, era um evento que envolvia muitos jovens, e aí a mãe de um jovem insistiu para que o jovem pudesse ser incluído ali. Só que já tinha uma quantidade de pessoas no evento, que abrangia jovens crentes e não crentes. Era um acampamento de carnaval. E aí o que aconteceu? Pode deixar que eu pego, não tem problema. Desculpe aí. Não, tudo bem. Aí o que aconteceu? Naquele evento, a mãe insistiu, ele disse, olha, não tem vaga. Mas como a pessoa morava próximo ao local, ele fez um acordo para todos os dias trazer aquele moço acompanhando. Aquele rapaz era viciado. E aí, no primeiro dia, ele trouxe o rapaz ficou o dia todo ali, terminou, ele levou em casa. No segundo dia, no terceiro dia, ele achou que só deixando o rapaz no portão de casa estava resolvido. Aí ele chegou, deixou o rapaz no portão de casa e voltou. Viu o rapaz abrir o portão e entrou. Quando ele deu as costas, o rapaz pulou o muro e não entrou em casa. Aí chega a mãe do rapaz procurando ele. Oh, Deus. Então ele se culpou por isso. Acharam o rapaz na droga, já fazia uns dias que ele estava sem, a abstinência, né, começou a apertar, como ele não entregou a mãe, o rapaz caiu. Aí ele ficou preocupado com isso. À noite ele surtou e deu trabalho para conseguir contornar essa situação. Pense que foram dias de agonia, a gente andando de um lado para o outro. E graças a Deus que ele melhorou. Hoje ele voltou a pastorear a igreja. Amém, glória a Deus. Eu tive que ajudar na igreja. Né? Teve um dia que eu tive que ir lá para ministrar a ceia na igreja dele. Como a gente se dava muito bem e visitava muito, então aí eu me propus a auxiliar e a gente foi, ajudou. E graças a Deus que resolveu. Mas eu fiquei pensando que a situação do rapaz foi a gota para... Ele já estava dentro do limite. Estava no acúmulo dele. Quando ele se culpou, aí aconteceu aquilo dali. A gente sempre diz que a manutenção é importante. Na vida pastoral também, não só uma manutenção espiritual, que é obrigação de todo líder, mas uma manutenção emocional, uma manutenção física, de ver como está a sua saúde. Tirar um tempo para fazer exames completos de tudo. Porque ele vai se acumulando com as suas tarefas e as suas responsabilidades, vai procrastinando, para amanhã, depois e tal. Ele só procura, às vezes, quando está mesmo, Mas já deu... Aí não tem mais jeito. Exato. E um índice grande de pastores que morrem de infarto, né? Porque o lado emocional afeta muito também. Infarto, derrame, está dando muito em muitos pastores por conta de situações, de problemas, de acúmulos. Exatamente. Saber que o rebanho é de Deus e que nós precisamos estar cuidando bem do templo do Espírito Santo. No templo do Espírito Santo é composto de corpo, alma e espírito, né? Então temos que cuidar bem da nossa vida espiritual, da nossa vida emocional, da nossa vida física. Então isso é fundamental. Para você que conectou agora aqui nas nossas redes sociais ou na NetFé TV, hoje eu estou recebendo aqui o presidente da Convenção do Estado de Pernambuco, o pastor Washington Voltier. Ele também é presidente, ele é pastor sênior da Igreja do Brasil para Cristo em Jaboatão dos Guararapes.
cidade maravilhosa. Depois eu quero falar um pouquinho sobre essa cidade. Nós vamos ao intervalo, mas lembrando que daqui a pouquinho, às 15 horas, você tem um encontro marcado com o programa Aliança de Amor, com o pastor Paixão e a Kátia Vitoriano. É um tempo precioso, você vai ser edificado nesta área conjugal, familiar, para você que é solteiro também. É importante, tem lições preciosíssimas, é um casal apaixonadíssimo. O senhor já assistiu o programa com eles? O deles ainda não. Eu conheço os dois, o que eu já tive aqui no culto, já foi apresentado, a gente conversou um pouco, mas eu não tive como assistir o programa deles ainda não. É muito bom. E também à noite, o Conectados com a Palavra, às 20 horas, é um tempo precioso, onde nós temos pensado e refletido a respeito do tema de sermos frutíferos. Então, eu sei que hoje à noite, mais uma vez, Deus vai lhe orientar e edificar através da sua palavra. Nós vamos ao intervalo agora. Daqui a pouquinho eu volto com o meu presidente, pastor Washington Voltier. Graças te dou de todo o coração, a ti eu cantarei louvores. Me rendo aos teus pés, o teu nome louvarei, por tua fidelidade e amor. Respondes quando clamo, me reveste de coragem, forças me dás e me faz prosseguir. Mesmo nas alturas, fortalece os humildes, certamente os seus planos se cumprirão. Ainda que esteja cercado por homens, tua mão me sustenta e não me abandona. Ainda que esteja cercado por homens, tua mão me sustenta e não me abandona. Não, 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 não. Hoje é sexta-feira, hein? Feriadão, mas obrigado por você me permitir entrar aí no seu lar. De repente está trabalhando, no seu local de trabalho também, mas aproveite, desfrute dessa sexta-feira e aproveite também o final de semana. Vá para a casa de Deus. Eu quero te convidar para você conhecer a família de Deus aqui na nossa localidade. Nós estamos situados na Avenida Ultramarino, 616, no bairro Lausanne Paulista, aqui na Zona Norte de São Paulo. Nesse final de semana nós temos duas reuniões, às 10 horas da manhã e às 19 horas. Você é o meu e o nosso convidado para desfrutar da presença de Deus no meio dos louvores, senti-lo através da oração e sempre receber aquela palavra revelada que pode mudar a sua história, o seu destino e a sua realidade. A palavra de Deus, ela pode te dar uma nova dimensão de vida, porque a palavra é o próprio Cristo. E eu quero aproveitar e convidar a você para estar conosco nesse final de semana. Eu aqui batendo papo com meu amigo, presidente da convenção e pastor sênior da Igreja Brasil para Cristo em Jaboatão dos Guararapes. Jaboatão dos Guararapes. Quais são os dias de cultos na sua igreja, meu amigo? Eu tenho cultos lá na terça-feira pela manhã, uma consagração. Na terça-feira à noite é o nosso culto de instrução. Na quinta-feira à noite, círculo de oração. A gente colocou para a noite porque muita gente estava trabalhando e estava com dificuldade de estar presente durante o dia. Aí a gente colocou para a noite e isso facilitou porque muita gente agora começou a vir. Pessoas que não frequentavam o círculo de oração passaram a vir, né? Nos domingos, pela manhã, Escola Bíblica Dominical e à noite nós temos o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Amém. E o endereço da sua igreja? Rua Floriano Peixoto, 354, a Padre Roma, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Além da sua igreja local, sede, o senhor tem congregações também? Eu tenho uma congregação num bairro chamado Vila Piedade. Temos uma congregação que a gente está iniciando
no município de Camaragibe, que é na área metropolitana de Jaboatão. E estamos com um trabalho também que a gente está implantando, que eu digo congregação, mas a gente está implantando ainda, em São Lourenço da Mata, que é um outro município que fica próximo a Camaragibe. Aí essas 3 congregações estão sob minha jurisdição. Ok, eu não sei se a Ângela vai ter essa condição de colocar na tela, mas como as pessoas, os internautas, podem acessá-lo, acessar a sua igreja através das redes sociais? Tem aí, Ângela, para colocar? Fez? Posteriormente, no decorrer do programa, da programação, a Ângela vai colocar aí para a gente. Mas vocês estão no Facebook também? Face, Instagram, tem. Agora, de cabeça eu não gravo esses negócios, não. Ah, não, tudo bem. Eu A Ângela vai colocar. Eu não entro nessa área. O pessoal lá é que organiza esse negócio. Para rede social, eu sou meio... Não, fique tranquilo, porque eu sou assim também. Eu não mando nada aqui. Quem manda é a Ângela, ela que cuida do Instagram, ela que cuida do Facebook, ela que manda na gente. Então, ela puxou isso de quem? Do pai ou da mãe? Da mãe. Da mãe? Minha mãe que coordenava tudo, ela tinha tudo organizado. Qual o grande legado o senhor leva para a sua vida que foi transmitido pelo seu pai e pela sua mãe? E como eles se chamam? Olha, meu pai eu não tenho muita coisa para falar porque nós fomos criados, quando a gente era criança eles se separaram. Então basicamente fomos criados pela minha mãe. Sua mãe. Então todo o ensino que nós temos, inclusive a questão do ensino religioso, do conhecer a Cristo, veio por meio da nossa mãe. Como ela se chama? Alice. Alice. E E qual o o pai grande é legado? Adeildo. E qual o grande legado da dona Alice na sua vida? Olha, eu acredito que a melhor coisa que ela fez foi me conduzir ao Senhor. Ô, Ângela, ele está emocionado de falar da dona Não Alice. tem outra coisa. A Ângela eu se possa emocionou lá, falar. ó. Não, isso aí, falando o nome dela, a gente já sente. Porque não tem como esquecer. Ô, Ângela, você vai chorar, eu vou chorar aqui Entendeu? também, Ângela. Não tem como esquecer. Minha mãe marcou muito na nossa vida. Eu tive a oportunidade de fazer o sepultamento dela. Quem fez fui eu. Na época, o pastor dela estava presente. Foi feito na minha igreja, mas o pastor dela estava presente. Então, por questão de honra, eu fui e passei para ele. Aí ele disse, não, quem vai fazer é você. Aí eu olhei para ele e disse, não, quem vai fazer é você. E aí eu cantei, fiz toda a cerimônia, ministrei a palavra, tudo que a gente tem que fazer num sepultamento, eu fiz. Eu não quero mexer com as suas emoções, mas qual é a lembrança gostosa que você tenha da sua infância junto dos seus irmãos relacionada com a dona Alice? Acredito que todos os momentos, até no momento da pisa, até no momento de apanhar. No momento Pisa de é apanhar. Pisa é apanhar. No momento que ela batia na gente, ela batia e a gente tinha que explicar por que estava apanhando, porque até nisso era ensinado. E eu adotei esse sistema com os meus filhos. Se houvesse necessidade de bater neles para corrigir em alguma coisa, Olha ela aí, ó. chegava, chamava, aí dizia, por que você vai apanhar? Ele já sabia. Porque eu fiz isso, isso e isso. Isso está correto? Não. Se você continuar fazendo, eu apanho. E se você não fizer mais, eu não vou apanhar mais. Aí apanhava, não fazia mais. São quantos irmãos ao total? Lá em casa são 3 homens e uma mulher, que é a irmã que eu mais gosto lá em casa. O senhor falou, né? Ô, pastor, e assim, eu vejo que a área musical é muito presente na vida de vocês, com lembrança. A Ângela, nós brincamos aqui que ela é uma enciclopédia ambulante da música gospel brasileira. Ela sabe tudo, dos anos 20 para cá. É uma biblioteca. E uma canção que, volta e meia, o senhor pegava a sua mãe, ou que o senhor ouve hoje e faz lembrar a sua mãe. Rapaz, você me pegou agora de surpresa. Tinha um hino que ela cantava muito, que eu estou tentando me lembrar agora. O hino me deu gratidão. Isso, está vendo que ela se lembra? Como que é, Ângela? Levante a sua voz daí, por favor. E agradeço, ó Deus maravilhoso, por tudo quanto recebi sem merecer. E sempre que ia cantar, aí ela, meu filho, me acompanhe. Aí eu tinha que pegar o violão para ir tocar. Esse hino marca muito. Sempre que eu escuto, é Débora e Leia, não é isso? Isso. Débora e Leia. Que bênção, que bênção.
família Na preciosíssima, hora né? que escuta essa música, me faz lembrar dela. Um outro hino que ela cantava muito é aquele Um dia tudo irá findar. Esse hino também me faz lembrar dela, porque ela gostava também de cantar. Um anjo serei. Como que é o Anjo Serei? Não sei quando será que Isso aí é Denise Cardoso, né? pra levar-me para o céu. Zilanda Valentim. Ah, não, Zilanda Valentim, é isso mesmo. Ok. E está explicado. A Ângela puxou a Dona Alice. Com certeza. Ok. Para gravar data, para gravar música, para gravar nome de pessoa. E também para dar pisa. É. É porque aqui pisa na gente, ela pisa na gente mesmo. Meu pastor, a igreja que o senhor pastoreia, a Igreja do Brasil para Cristo em Jaboatão dos Guararapes, é uma referência, porque eu já entrevistei várias pessoas e elas sempre mencionam a igreja que o senhor pastoreia. O senhor já está lá há 15 anos. O que tem de especial nessa igreja e quantas pessoas saíram dessa sua liderança hoje para abençoar o reino de Deus. Está aí na tela para os irmãos conhecerem a Igreja do Brasil para Cristo lá em Jaboatão dos Guararapes. Eu e o Léo vamos lá, né, Léo? Vamos lá, né, Léo? Eu descobri Essa que... igreja, aí são fases, aí era antes. Antes de senhor falar dela, eu descobri mais uma Você não coisa tem a aqui. mais antiga não, né, Ângela? O Léo está dizendo que a tia Nalvinha está esperando a gente. Aí, e eu descobri em off aqui que tem uma carne de bode que vai na grelha, na chapa. Ela com queijo e manteiga, queijo de coalho e manteiga. Eu tenho um chamado, você tem também? Nós temos um chamado para Jaboatão. Mas fale um pouquinho da sua igreja. Olha, a igreja de Jaboatão, ela não era assim. Na realidade, ela não era assim. O primeiro contato que eu tive com essa igreja, eu morei durante muitos anos, aonde eu moro hoje, eu morei durante muitos anos de lado da igreja, mas eu não congregava lá. Eu passava pela frente, ela era bem simples, bem Sim. pequena. E aí, depois eu me casei, fui morar em outro bairro, e passei um tempo, foi quando eu congregava em outra igreja. E na época do meu casamento, quem fez o meu casamento foi o pastor da Igreja do Brasil para Cristo. Porque eu congregava na igreja e minha noiva, a esposa, né, hoje, ela congregava em outra, Um parênteses, antes do senhor concluir, como se chama a sua esposa? Risolanda. Há quantos anos o senhor já é casado com ela? 27 anos. Ah, vai ter momento love hoje, né? Ah, vai ter momento. Então fecha a parede daqui a pouquinho, por favor. Pode continuar. Então, o que acontece? Quando a gente foi para se casar, ficou aquela questão, qual dos dois pastores fará o casamento? Aí surgiu a ideia dos dois fazerem. Só que ia ficar meio sem lógica. Um inicia a cerimônia, o outro... Aí disse, vamos fazer o seguinte, vamos deixar os dois para ser testemunha e vamos chamar um terceiro pastor. Aí foi chamado o pastor Isaac Carlos. Ele era da nossa igreja, pastoreava a nossa igreja, a igreja que eu pastoreio hoje. E ele foi e fez o casamento. Alguns anos depois, eu precisei sair da igreja do ministério que eu fazia parte. E aí a primeira igreja que eu fui visitar foi a igreja congregacional, que era que a minha esposa fazia parte. Assisti o culto, fiquei lá sentado, e até os meninos tudo dizendo, pastor, corra lá, fale com o Osto para ele ficar aqui. Aí o pastor fez, não, deixa o Osto aí, deixa ele assistir o culto, Deus vai dar direção a ele. Eu tenho certeza que ele não vai ficar aqui não. Porque era uma igreja tradicional, eu era pentecostal, e não ia casar. Apesar da gente se dar muito bem. Entendo. A gente tem uma amizade fora de série. Esse pastor marcou muito na minha vida, ele hoje está na glória, pastor Trajano. Ele marcou muito na minha vida, me ensinou muita coisa eu aprendi também com ele. Mas aí eu não permaneci lá. Fui visitar a Igreja Brasil para Cristo, num culto, minha irmã e minha mãe já faziam parte nela. Aí quando eu entro na igreja, veio aquele sentimento. Um sentimento, como é que eu posso descrever? Eu olhava para a igreja e eu via as necessidades da igreja. Essa igreja numa pista dessa, todo mundo passando, é a pista principal que dá acesso ao bairro. E a igreja tem uma fachada que eu não me agradei quando eu cheguei, a fachada era bem simples. Eu vi muitas reformas que precisava fazer. Aí eu fiquei, o culto rolando, e eu não estava cultuando, eu estava olhando. Aí eu podia fazer isso aqui, eu levantava ali, fazia isso.
aqui fazia. Aí eu comecei a idealizar na hora o que poderia ser feito na igreja. Melhorava o som, fazia. Passou. Na outra semana eu estava na igreja de novo. O sentimento agora já era um sentimento de estar, de permanecer. Aí eu me virei para minha esposa e disse, rapaz, nós vamos ficar aqui. Aí chamei o pastor, comecei com ele. Nós começamos a congregar lá. E no transcorrer do tempo, terminou eu vindo assumir. Eu estava já como presbítero na igreja, eu assumi a direção da igreja. Aquela igreja que apareceu aí agora A Ângela vai colocar para a gente novamente. é o resultado do que ficou na minha cabeça naquele dia que eu entrei na igreja. Essa... Então, não, essa daí foi a primeira reforma que a gente fez. Ok. Não tínhamos recurso, aí esse prédio aí de lado, não, ele começou, o pastor Isaac começou a construir, mas não terminou, eu concluí e pintei de verde. Essa pintura de verde foi engraçado, que ninguém olhava para a igreja. Essa igreja era invisível, as pessoas não viam, passavam e não viam. Olha, interessante. Aí eu reuni o pessoal e disse, gente, é o seguinte, a gente tem que chamar a atenção. E eu queria propor algo aqui que vocês vão pensar que eu sou louco. Mas a gente tem que fazer algo radical. Aí ficou todo mundo olhando para mim. O que é radical para o senhor? Eu disse, a gente vai pintar a igreja ou de lilás ou de verde cana. Aí o pessoal, mas pastor, verde, eu disse, ou verde cana ou lilás. Por quê? Para chamar a atenção. Aí, não, tá bom, vamos pintar de verde? Aí a gente comprou a tinta. Quando a gente estava pintando, todo mundo começou a olhar para a igreja. Aí, o senhor estava certo, o povo está começando a olhar para a igreja. Aí, quando a gente terminou isso daí, começou a chegar. Gente, essa igreja foi muito sofrida. Durante um bom tempo, houve alguns incidentes no passado que marcaram a igreja, né, por conta de um pastor que passou lá e terminou se desviando no pastorado. E ele criou uma situação que a igreja ficou marcada. Por isso que a igreja era invisível. Entendi. Ninguém considerava, ninguém olhava. Aí foi quando a gente começou a mudar. E uma das propostas minhas era tirar tudo que ele colocou. Eu entendia que aquilo que ele fez tornava-se uma maldição para a gente. E a gente começou a mudar. Aí mudou um bocado de coisa. Tudo que o pessoal dizia, isso aqui foi ele. Assim, vamos tirando. A gente foi tirando e fez aquela primeira reforma, porque a gente não tinha muito recurso, e ficou daquele jeito. Mas aquela segunda planta, aquele segundo modelo, estava na minha cabeça. Esse que a Ângela vai colocar agora. O que a Ângela vai colocar agora, estava na minha cabeça. Aí é atual. Essa é a atual. Bonito. Isso aí estava na minha cabeça. Fazer uma galeria, puxar. Aí essa parte aqui na frente é uma marquise que eu coloquei o nome da igreja de um lado e de outro. Numa posição que quem aponta na esquina, na curva, já vê a igreja, o nome da igreja. E quem aponta na outra esquina, na outra curva, também vê. Então, todo carro que vem, ele para na rua para poder entrar. Quando ele para, ele já vê o nome da igreja. E hoje, a gente tem uma facilidade de ter muitas pessoas que visitam, porque a igreja ficou um referencial. Que legal. Parabéns, pastor. Entendeu? A igreja ficou um referencial. Com relação à questão da igreja produzir muitas vidas, a igreja produz desde a época do pastor Izá. Na época do pastor Izá, a igreja fez algumas pessoas que hoje estão, um está na glória, o outro está na Bahia, e outros estão na Bahia. O pastor da Bahia, o presidente da Bahia, o pastor Severino, ele congregou conosco. Então, na época do pastor Izá, o pastor José Jasmelino, que era o irmão dele, foi o primeiro, recebeu um chamado de Deus para ir para o campo, para evangelizar. E ele veio, embora pediu demissão e foi para a Bahia. E começou trabalhando lá. Quando ele começou trabalhando, que ele começou levantando uma igreja na Bahia lá, ele voltou em Jaboatão e levou o irmão para a Bahia. Aí deixou o irmão nessa igreja que ele estava e foi-se embora para outra. E ele começou trabalhando, abriu várias igrejas em vários lugares na Bahia. Hoje ele está na glória, no período da Covid, ele terminou contraindo Covid e o Senhor decidiu levá-lo. Mas a gente tem outras pessoas que passaram por lá e que hoje estão desenvolvendo ministério em outras igrejas nossas, outros estão em outras denominações, mas que foram frutos da nossa membresia, que é uma membresia que sempre se envolveu, que sempre buscou. Eu acredito que, na realidade, isso se dá porque a igreja ela tem um coração voltado para missões.
ela tem esse... A igreja propósito. em Jaboatão, ela é muito ativa na missão Nessa Desafio. área, Né? nessa área ela procura se envolver muito, entendeu? Participar muito. Então, eu creio que é daí que Deus começa a tirar as pessoas e a colocar em determinados locais estratégicos. Quando eu estava aí, eu fui chamado para assumir a diretoria de missões do Estado. Durante um bom tempo eu fiquei na diretoria de missões do Estado. Aí depois me chamaram para concorrer à presidência. Eu terminei aceitando. Hoje eu estou como presidente, não sei até quando. Não sei se vou ficar com um mandato só, se vai ter mais de um, mas enquanto o senhor decidir que eu devo permanecer por aqui, eu estou permanecendo. Que bom, presidente. Agora vamos falar um pouquinho da família. Nós estamos falando da esposa. Fale um pouquinho da família. Bom, eu tenho uma esposa linda, maravilhosa. Põe a foto, põe a foto. Cadê? O povo quer. Já vi, Sim. olha aí, ó, que bênção. Linda, maravilhosa. Quantos anos casados mesmo? 27 anos. 27 anos, né? 27 anos. Que história, Eu quase só não 3 estou décadas. gravando os dias e os meses e as horas, porque eu não sabia que às vezes eu me atrapalho. Para não dizer errado, então vamos resumir 27 anos. O senhor está aqui em Tenho São dois Paulo, já está com filhos saudade lindos, dela? Tenho 2 filhos lindos que lembram o pai, né? Ah, cadê? Tá aí as Maravilhoso. fotos, Ângela? Pai, Olha que lindos, hein? Atuantes no ministério também? com certeza. Os dois são músicos, trabalham bastante Que na bênção. igreja. Como se chamam? Mateus e Lucas, William Lucas e Wesley Mateus. Ó, Wesley, Eles viu? nos ajudam muito. O Mateus agora, esse aí, daqui uns dias vai ser pai, né? Está aumentando a família. Parabéns, ó, vovô. Lucas está envolvido. Mateus não tanto porque o trabalho dele agora está roubando muito tempo dele. Então ele só vem mais na igreja nos finais de semana por conta do trabalho. Mas Lucas, ele está muito envolvido com a Jubrac, lá no estado. Ele é um dos integrantes da diretoria da Jubrac. Também faz parte da banda da Jubrac. Que legal. Além de tocar na igreja, ele toca também numa banda que a Jubrac tem. E todo evento que tem da obra, eles estão envolvidos. Me ajuda muito também em algumas coisas na convenção, ponto final na última convenção nossa. Ele nos ajudou idealizando, que a gente fez um caderninho com prestação de conta daquilo que a gente fez durante o ano, tal, os relatórios de departamento. Aí ele bolou toda a diagramação, tudo, organizou tudo, ficou muito bom. Aí o pessoal diz que ele é o faz tudo. Ele é o faz tudo lá. A gente idealizou também agora uma lição para os 12 dias. A gente criou no estado a nossa própria lição esse ano, como um teste, né? Porque eu sempre olho o seguinte, eu acho que a gente tem muita gente boa dentro do estado. O problema nosso é que a gente não consegue fazer com que esse povo seja visualizado. Aí, uma das minhas propostas de campanha era tentar mostrar o potencial que nós temos. E quando eu lancei essa proposta, o pessoal ficou, rapaz, disse, não, vamos fazer. Aí, o meu segundo vice-presidente comprou a ideia, ele é escritor, ele comprou a ideia, pastor Samuel, e aí a gente disse, não, vamos fazer. Aí a gente começou a organizar, chamou algumas pessoas que a gente selecionou, eles bolaram e para a primeira lição ficou muito boa. Eu até presenteei o presidente, pastor Bergamin, com uma para ele ver. Aí a gente organizou e quem fez todo o layout foi Lucas, foi quem bolou. Ele disse, tragam o miolo todo para cá, esquematizou. Quando a gente mandou para a gráfica, que o material chegou, o pessoal olhou, rapaz, ficou bom. Que legal, que bom, que bom. Esperamos na próxima melhorar mais. Né? Um abraço, Mateus e Lucas. Mateus e Lucas. Agora nós queremos saber se o presidente da Convenção do Estado de Pernambuco, ele é romântico. São quase 3 décadas de história de amor. E para ajudar o senhor, para resumir essas quase 3 décadas de paixão, amor, relacionamento abençoado pelo nosso Deus, eu vou deixar o senhor à vontade para o senhor olhar nesta câmera, imaginando que esteja olhando nos olhos da nossa pastora Risolanda. Ele vai colocar um fundo musical, o maestro Alessandro, e o romantismo é seu. Fique à vontade. Meu amor, você sabe que eu não sou muito bom com palavras. Eu tenho uma certa dificuldade. Mas nesse momento, eu gostaria de expressar todo o amor que eu sinto por você.
Você sabe o quanto eu te amo. O amor ele não é apenas expresso por palavras, mas por atitudes diárias. E dessa forma eu creio que eu tenho expressado muito bem. As dificuldades para eu falar são muitas. Você não sabe como é que eu estou aqui nervoso. Mas acredito que tudo aquilo que nós temos vivido ao longo desses 27 anos tem expressado o quanto eu amo você. Eu te amo. Aê! Parabéns. Léo, para de chorar, Léo. Se emocionou lá, tá enxugando as lágrimas, né? Que bom, pastor. Deus abençoe. Pastor, em relação à convenção do Estado, eu sei que o senhor está há apenas 1 ano e meio, mas quais são os principais desafios encontrados no Estado? Hoje a convenção conta com quantas igrejas plantadas? São quantos pastores que caminham debaixo da cobertura da convenção do Estado? Desafios são muitos, sempre vai haver. Você parte de uma eleição que foi feita uma disputa, mesmo a quantidade de votos sendo grande a diferença, mas a campanha foi bem acirrada, né? Uhum. Todo mundo tinha esperança de chegar. Na hora, aprove ao Senhor que a minha quantidade de votos fosse maior do que o meu concorrente, mas isso aí é passado, a gente, graças a Deus, está trabalhando muito bem, porque a eleição é na hora. Terminou a eleição, a minha visão é, terminou a eleição, para mim, acabou-se. A gente agora tem que tocar todo mundo junto, sem nenhum problema. Mas eu tive muitas dificuldades no começo. Uma das maiores dificuldades foi a perca do pastor Zé Benedito. Assim que eu assumi, um pouco tempo depois ele contraiu o Covid e veio a falecer. E isso dificultou muito, porque eu estava chegando, eu não tinha muita experiência. Ele era o presidente anterior. Ele era o presidente anterior. Eu tinha uma visão de que não somente ele, mas outros que de maior idade, de mais idade, né? Eu tenho essa visão de que são pessoas experientes e acho que a gente tem que sentar para buscar conselho, para buscar orientação. E eu tenho dito a eles, eu vou precisar do Senhor, qualquer dúvida que eu tiver, alguma coisa que eu achar complicado devido à inexperiência, eu quero contar com o Senhor como meu conselheiro, para que o Senhor possa me ajudar, me orientar. Mas aprove Deus de levá-lo e a gente teve que sentar entre a gente mesmo. Então, como eu tenho um sistema de trabalho muito participativo, muito democrático, a gente está sempre sentando com a diretoria para qualquer problema que surge, qualquer dificuldade. É muito difícil eu tomar uma decisão assim, sozinho. Geralmente eu sento e procuro conversar. Quando não dá para fazer uma reunião com todo mundo, mas aí a tecnologia nos ajuda. Eu sou um pouco limitado, mas nos ajuda. Eu pego o telefone, uma chamadazinha de vídeo, divido com o primeiro e segundo vice-presidente e a gente senta lá e discute. E a gente sempre entra num acordo e Deus tem nos abençoado. Fora essa dificuldade do falecimento, eu tive algumas dificuldades, como eu disse, de ter que disciplinar alguns pastores, substituir alguns pastores. Esse é o presidente anterior. Pastor Zé Benedito. Está na glória hoje com o Rio Esse dos dia aí Reis. foi interessante. Foi um evento de encerramento anual do Masbrac. Aí estava todo mundo lá e eu fui também para lá para participar, me chamaram para ir. Isso aí foi antes da eleição. Você está parecendo um atleta ali. E não me botaram num jogo lá. E ele terminou ganhando a medalha. Eu não gosto de estar jogando porque eu não sei jogar. Mas aí disse, não, vai participar, vamos formar um time. Aí fizemos um time e resultado. Meu time ganhou a primeira partida, ganhou a segunda, ganhou... E só tinha perna de pau. Você já era presidente? Não. Então, só tinha perna de pau. Não, aí deixaram. O bom foi o seguinte, foi que disseram que esse jogo daí era o prenúncio da campanha. Aí disse, olha, se você conseguiu ganhar aqui, é sinal que você vai ganhar a eleição. Então foi profético. Com uma profecia. Porque só tinha perna de pau. Não tinha ninguém que soubesse jogar. E a gente conseguiu ganhar o primeiro time, depois o segundo, o terceiro, e a gente foi passando de etapa por etapa. Quando foi, a gente ficou para a final. Coisa boa. Aí, como é que pode? A gente ficou para a final com um time ruim desse. Quando foi na hora, no jogo, o nosso time ganhou. Olha! Aí foi na hora que eu tirei uma medalha no peito. Uhum. Mas
E agora eu esqueci, a gente estava falando sobre a convenção. Sim. Exatamente. Estamos falando sobre as dificuldades que a gente enfrentou. Então, eu tive muitas dificuldades no começo de substituir pastores, de tentar organizar algumas coisas, porque eu sou uma pessoa muito metódica. Eu gosto muito das coisas organizadas, tudo milimetricamente no lugar. E aí eu tenho uma preocupação que o pessoal, às vezes, abre a igreja e não se preocupa na organização da igreja. Então, isso está me dando um pouco de trabalho, porque eu estou tentando organizar isso. Hoje no estado são quantas igrejas Hoje no estado... filiadas à convenção? nós temos umas 106 igrejas. Quantas cidades tem mais ou menos no estado do Pernambuco? No estado de Pernambuco, eu não contei quantos municípios tem, mas nós estamos basicamente todos focados na área metropolitana e temos alguns municípios assim aleatórios. Um dos meus projetos é tentar expandir isso daí. Então, desde que a gente começou, desde que a gente assumiu, há 1 ano e meio, nós procuramos firmar uma parceria com algumas igrejas. A convenção ela não dispõe de material humano. O obreiro em si é complicado. A força-tarefa ajuda de alguma maneira? Eu não me envolvi na força-tarefa ainda nesse ponto. Apesar de fazer parte da força-tarefa, eu não solicitei a força-tarefa ajuda. Porque eu acredito que o Estado tem como ainda caminhar e o Estado tem potencial para andar. Okay. A minha visão é essa. No dia que eu ver que eu não tenho mais como caminhar, eu vou apelar para a força-tarefa dar uma ajuda. Mas, no momento, eu quero incentivar, quer dizer, eu não, nós, né? A convenção está querendo incentivar os pastores a ter a visão de abrir igreja. Porque o que acontece? Muitos pastores abrem a igreja e eles se conformam com aquilo que está ali. E fica ali. E a igreja, a função da igreja é gerar, é criar. Então, a nossa igreja, durante muitos anos, a de Jaboatão, ela produziu gente e mandou para fora, mas ela não tinha filhos. Ela não tinha filhos. Então, eu estou tentando abrir igrejas em outros lugares, filhos de Jaboatão. Que bom, que bom. Tentando investir nesse ponto. Aí, no estado, eu estou tentando fazer a mesma coisa. Então, a gente abriu uma igreja em Garanhuns. A gente abriu Garanhuns, a gente não tinha igreja, é uma área próspera e que não havia igreja nossa. Aí eu tinha um sonho para Garanhuns e Petrolina. Garanhuns eu realizei. Mandei o pessoal da Junta de Missões lá, eles foram procurar um lugar, as portas estavam fechadas, mas como estava no nosso coração, e eu creio que estava no coração de Deus, de repente, as portas se abriram de uma forma que a gente não imaginava. Glória a Deus. A gente correu para um lado e tudo trancado. E, de repente, alguém veio e bateu. Vocês estão procurando o quê? Não, a gente está procurando um ponto comercial para a gente botar uma igreja. Você não vai encontrar, não. Está tudo aqui ocupado. Mas, se quiser, eu tenho uma casa aqui. Eu derrubo as paredes da casa e faço um salão. Aí ligaram para mim e disseram, não é possível. Ele está se propondo a isso. Vocês falem com ele. Quando eu disse, vou fazer. E ele fez. E Deus honrou tanto essa questão que no dia que a gente foi para inaugurar a igreja, a esposa dele se converteu. A gente teve a oportunidade de apresentar o filho dele. Que bênção. E na mesma semana ele se converteu. Glória a Deus. Hoje ele ajuda lá na igreja, ele toca, quando Deus tá é no músico. Negócio, né? Eles é que tomam conta da igreja e a igreja está crescendo. Glória a Deus. Né? Para a glória de Deus, a gente está com mais de 35 pessoas Louvado na igreja. seja Deus. Então, já é fruto de um trabalho que a gente começou do zero. Sim. E Petrolina também é um grande desafio, porque é uma cidade grande, né? Eu não conheço, mas é uma cidade famosa também. Porque é muito grande. Hoje, muito quantos mil habitantes deve ser a população? Eu não tenho ideia, eu não marco essa questão de quantidade de habitantes. Mas aí a gente abriu agora, quer dizer, não inaugurou. Vou inaugurar agora quando eu voltar para Pernambuco. Eu vou inaugurar uma igreja que a gente já começou, a gente alugou o lugar lá, já conseguiu, comprou cadeira, tudo, arrumei um obreiro, já coloquei em Santo Antônio das Queimadas, no município de Jurema. A gente não tinha igreja lá, abriu. Isso pela convenção. Aí eu faço o quê? Eu faço parceria com alguma igreja para que eles mandem o obreiro. Aí a convenção está custeando o aluguel, compra o material, coloca lá e durante, vamos dizer, 1 ano a gente está dando assistência. A gente cobra essa despesa e a igreja fica só encarregada de disponibilizar o obreiro.
dentro de um ano, se houver um crescimento e houver uma possibilidade, a gente faz o quê? A gente reduz um pouco o que a convenção gasta, disponibiliza para ali, e eu vou começar a investir em outro lugar. E aí, gradativamente, até a gente zerar a nossa ajuda e eu começar a investir integralmente em outra. Aí abrimos uma igreja em Guadalajara, que é um município, um distrito de Paudalho, do município de Paudalho. Nesse a gente comprou também um terreno, a convenção comprou também um terreno e vamos construir. Que bom. Em parceria, a gente já comprou outros terrenos de outras igrejas para que eles pudessem deixar de pagar aluguel, o que facilita muito para a convenção e incentiva o pessoal a trabalhar mais. Abrimos uma igreja numa comunidade chamada Alto Sol Nascente, também em parceria com a convenção. Abrimos uma igreja num distrito chamado Sirigi, que é São Vicente Ferre, é uma área que a gente também não tinha igreja. Hoje estamos com a igreja lá e desde que o menino assumiu, ele está lá há 2 meses, toda semana ele manda foto. Mais uma alma, mais uma alma. Que bom. A igreja está ficando já florida. Eu acredito que logo, logo a gente não vai ter mais despesa nenhuma com essa igreja. Então, a visão hoje da convenção é tentar expandir em áreas, em regiões que a gente não tenha. Sempre fazendo o quê? Atingindo uma região que ela possa pegar outras regiões, no caso, essa de Sirigi é estratégica, porque de lado de São Vicente Ferre, de Sirigi, tem a sede do município, que é São Vicente Ferre, que a gente pode entrar, aí tem Machados, do outro lado tem Aliança, tem Timbaúba, que são tudo municípios que estão próximos e que nós não temos igreja. Então, a nossa visão é pegar uma área que a gente não tem igreja para tentar expandir e alcançar. Meu presidente, como é bom ouvi-lo. Já chegamos ao final do nosso programa. E o tempo passa rápido. Né? Passa muito rápido. Inclusive, quero mencionar que eu preparei, acho que aproximadamente 11 perguntas e não fiz nenhuma delas. Né? Mas, fica para a próxima. Fica para a próxima. Quero agradecer. Eu comecei o programa agradecendo dessa forma e vou terminar agradecendo em nome da Igreja do Brasil para Cristo aqui do Mandaqui, dos nossos pastores Sênio Joel e Leonor Estevanato e da equipe da Manhã Mandaqui. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. As suas considerações finais, amigão. Tenho que agradecer. Eu quero agradecer a todos aqueles que estavam conosco, nos ouvindo, a todos os internautas, né, que Deus possa estar abençoando ricamente a vida de vocês. Eu quero agradecer ao pastor Vanderlei pela oportunidade de estar aqui, a toda a equipe que está envolvida, né, nessa programação, ao pastor Joel e a pastora Eleonor, pela rica oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, né, nesse programa que, como eu disse no começo, tem marcado, tem nos ensinado, tem trazido um aprendizado tremendo. As experiências contadas aqui, muitas vezes, a gente não sabe como vai edificar, mas tem edificado muito as vidas daqueles que estão do outro lado, que a gente muitas vezes não tem nem ideia de quantas pessoas estão. É verdade. Porque nem todo mundo entra para botar um alô, para falar tal, mas com certeza Deus tem agido, tem trabalhado por intermédio das experiências que aqui são contadas. Que Deus possa estar abençoando ricamente a vida de vocês e eu quero convidar vocês a estarem sempre ligados, não somente aqui no Manhã Mandaqui, né, mas nos demais programas, né, que a igreja aqui do Mandaqui tem produzido, que com certeza vão edificar ricamente a vida de vocês. Nosso muito obrigado por mais essa oportunidade. Que Deus em Cristo Jesus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Presidente, muito obrigado. A Igreja do Brasil para Cristo de Jaboatão. Deus abençoe a todos os nossos irmãos Brasil para Cristano. Um abraço. Estamos chegando aí, se Deus quiser. Vamos chegar aí. Amém. Nós vamos ficando por aqui. Lembrando, final de semana agora nós temos 2 reuniões, às 10 e às 19 horas. Avenida Ultramarino 616, Zona Norte de São Paulo, bairro Lausanne Paulista, Igreja do Brasil para Cristo, aqui no Mandaqui. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.